Então quer dizer que você não sabe desenhar, e você quer aprender, não é mesmo? Alguém já te perguntou isso e você respondeu com o clássico: Nossa senhora, eu nem sei fazer boneco de palito, como que eu vou desenhar? Bom, você está com sorte porque isso irá mudar hoje! Porque eu ensinarei você a ver algo e desenhar ela depois só da sua memória em ângulos diferentes. Essa técnica funciona para personagens, objetos, cenários, praticamente qualquer coisa, sendo orgânica ou não. Então se isso é do seu interesse, assista até o final. E olha, se esse vídeo te ajudar e você quiser aprender outra coisa sobre desenho ou animação, me deixe nos comentários seja lá o que vocês querem aprender e dê um like pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu literalmente não tenho mais nada a dizer, então vamos lá. Para explicar melhor esse conceito, eu vou quebrar o processo em algumas etapas simples para você seguir. Eu pessoalmente recomendaria você ver o vídeo inteiro primeiro e depois fazer essas etapas. É só mais fácil de seguir elas quando você sabe qual é o próximo passo. Passo 1. Observe. Dê uma boa olhada na coisa que você está tentando desenhar. Procure umas imagens de referência. Se possível, olhe para ângulos diferentes do mesmo objeto. Se é muito difícil de achar fotos em ângulos diferentes, procure modelos 3D na internet. Passo 2. Simplificar. Agora que nós temos todo o material para estudar, nós vamos realmente entender como que essa coisa é composta, certo? E para fazer isso, nós vamos simplificar ela em formato simples. O segredo disso é pensar no objeto como algo em 3D. Isso por acaso seria um círculo? Não. É uma esfera? Agora, se estamos falando de algo mais orgânico, como por exemplo pessoas ou animais, você tem que entender a anatomia deles. Dos músculos, para a pele, para os ossos. Dê o seu melhor para aprofundar o seu conhecimento e entender melhor essa criatura na sua mesa. Nós temos que fazer isso porque pensa nessa situação aqui. Eu posso muito bem olhar para a foto de um olho e desenhar ele, mas se eu só desenhar olhos nesse ângulo específico de novo e de novo e de novo, na hora que eu precisar desenhar um olho de lado, por exemplo, eu não vou saber o que fazer. Ou digamos que eu criei o meu personagem original e eu preciso desenhar ele em outro ângulo. Ele pode não funcionar nesse outro ângulo. Exemplos quando isso acontece são, por exemplo, a Peppa Pig ou o raio da boca do Sonic. Não tem problema nenhum em fazer o seu personagem para ser assim. Em muitos casos pode até ajudar o seu personagem a se destacar mais. Tudo que eu tô fazendo aqui é explicando esse conceito para você ter isso em mente antes de sair quebrando as regras. Passo 3. Se inscreva no canal agora mesmo. Porque se você não se inscrever, você nunca será um artista, não por causa de algum tipo de maldição da internet ou algo assim, mas porque eu irei pessoalmente ir até a sua casa e quebrar cada dedinho dessa sua mão delicada. Passo 4. Hora de rascunhar. Agora que você já simplificou o seu objeto em forma simples, é hora de ser criativo. Pegue a sua mesa digitalizadora, o caderno e caneta. Se você estiver fazendo no papel, eu recomendo você pegar um lápis bem levinho para você conseguir rascunhar ou fazer isso com um lápis de cor azul bem leve. Assim a sua line art vai ficar bem mais destacada depois. Isso é só um rascunho, então não se preocupe de acertar tudo de primeira. Seja bagunçado o suficiente para você se sentir livre, mas ainda assim tente fazer um trabalho limpo o suficiente para você não se perder no meio das linhas depois. Por agora, a sua única preocupação é conseguir fazer aqueles formatos e proporções do tamanho certo. Passo 5. Hora de refinar o seu rascunho. Após terminar essas proporções, você pode adicionar alguns detalhes a mais e deixar o seu rascunho mais limpo para o final. E é claro, adicionar qualquer detalhe que se encaixe no estilo de arte que você está tentando alcançar. Nós basicamente estamos pegando algo que é muito complexo e simplificando ele, fazendo isso de novo, de novo e de novo, até chegar no produto final. O que basicamente é o que a gente está fazendo desde o começo do tutorial. E o último passo, que é algo provavelmente que você não estava esperando. Termina o desenho. My goodness, what an idea. Why didn't I think of that? Você já tem um rascunho limpinho para seguir. Você tem tudo para continuar indo para frente. Pega essa coisa aí que você fez e usa ele como uma base para o seu desenho final e não tenha medo. Faz a line art no estilo de arte que você quiser, adiciona cores, faz o sombreamento se você estiver confiante. Uma coisa interessante sobre o sombreamento é que, como você já sabe que isso daqui é um objeto 3D, tudo que você precisa fazer é adicionar o sombreamento para deixar mais óbvio para a pessoa que está vendo o seu desenho que é um objeto 3D. E isso também se aplica a estilos mais simples como cel shading. Eu até queria explicar todos esses passos aqui, mas daí esse vídeo ficaria muito longo. E a última coisa que eu quero fazer é te sobrecarregar com informação. E ao mesmo tempo eu não conseguiria explicar tudo muito bem porque eu teria que dividir esse tempo entre todas essas etapas. Então se qualquer uma dessas coisas que eu mencionei aqui é do seu interesse,
interesse, me deixe saber nos comentários para eu saber o que ensinar no próximo vídeo. Mas digamos que você é um nerd com sede de conhecimento e não tem paciência para eu postar outro vídeo, eu recomendaria você procurar nesses canais aqui. Eu irei deixar links para eles na descrição, seja lá o que você estiver procurando, provavelmente um deles tem. Com tudo isso dito, vamos fazer uns exemplos das coisas que eu ensinei aqui para você ter uma noção melhor. Vamos começar com algo simples, vamos fazer uma lata de refrigerante, porque é literalmente um formato apenas. A gente começa indo pro Google e pegando algumas imagens de referência. Para esse exemplo, vou colar a imagem aqui no meu programa de desenho e a gente vai traçar o formato simples em cima da imagem original. Bom, todos nós sabemos que a lata é simplesmente um cilindro, nada mais. Mas se nós quisermos deixar o nosso formato um pouco mais chique, nós podemos adicionar essa curvatura que tem aqui. Para fazer isso, é só outros cilindros com bases de tamanhos diferentes. Mas tenha em mente que quanto mais formatos você adicionar, mais tempo vai demorar para você rascunhar uma lata. O que não tem problema nenhum nesse caso aqui, já que estamos desenhando simplesmente uma lata, mas se é um projeto que vamos dizer tenha várias latas, é bom ter isso em mente, sabe? Então, como exemplo aqui tá a versão que é só um cilindro, sem formatos adicionais. Pronto, já temos a versão simplificada e eu quero desenhar ela, não que nem tá no ângulo da foto original, eu quero ela um pouco mais virada pra câmera, meio que tipo um ângulo um pouco mais de cima, não quero algo de frente. Então é só fazer um cilindro nessa proporção e nessa direção que eu quero, porque é muito mais fácil desenhar um cilindro do que uma lata com todos os detalhes dela, certo? Agora, você se lembra que eu tinha dito que aquela parte da curvatura da lata é só outro cilindro com uma base menor? Vamos pegar isso e usar como uma vantagem para o nosso rascunho, certo? Primeiro a gente faz uma segunda base na nossa base, que é uma base menor, e a gente faz uma pequena linha indicando aonde que vai começar a transição de uma base para outra. E com isso a gente consegue fazer exatamente aquela forma mais complicada que eu tinha falado antes, tudo dentro daquele cilindro e seguindo a mesma perspectiva e proporção. E agora é basicamente isso, nós temos um rascunho limpo e pronto para você ir e terminar o desenho por si. Então você pode fazer a line art, adicionar cores, adicionar sombreamento e fazer tudo o que você pretende fazer com esse seu projeto de desenho que nós temos aqui. Como eu disse antes, nesse vídeo eu só vou explicar a parte do rascunho, eu não vou explicar todas as etapas, então vamos logo para o próximo exemplo. Então agora vamos fazer algo um pouco mais complexo, vamos fazer a Torre da Rapunzel, por exemplo. Eu decidi escolher isso porque simplesmente ela é feita de mais formatos do que só um cilindro, certo? E como podem ver aqui, eu consegui uma imagem com vários ângulos dela, certo? O corpo principal da torre é feito de um monte de cilindros com base diferente, que nem aquela curvatura da lata, só que estão empilhados um em cima do outro. E essa parte aqui do meio, ela é simplesmente muito complicada. Ela tem muitos detalhezinhos pequenos, então a gente vai condensar em uma forma única e pronto, muito mais simples de trabalhar com ela. Mas isso não é tudo, essa torre também tem alguns detalhes, como aquela mini torre do lado dela, que é só um cilindro com um teto igual o da torre principal. E ela também tem algumas janelas que meio que se projetam para fora da área principal dela ali. Então a gente faz uns cubos e uma delas tem meio que um telhadinho que é uma pirâmide triangular, né? E pronto, nós temos uma versão muito simplificada na nossa torre, certo? Agora tudo que temos que fazer é transformar isso daqui num rascunho de verdade, adicionando todos os detalhes que queremos, tipo os detalhezinhos na janela, as plantas crescendo do lado da torre, a parede meio quebrada ali. Falando de parede quebrada, minha dica para desenhar tijolos expostos é: faça uma grade em volta da parede e apague alguma das linhas verticais, porque isso vai fazer com que você consiga fazer todos os tijolos meio que do mesmo tamanho e ainda obedecendo a perspectiva da parede. E agora nós temos outro rascunho perfeito para continuar fazendo um desenho legal, então vamos para o nosso próximo exemplo, certo? Ok, e se agora eu quero desenhar algo mais orgânico, sabe? Bom, animais e pessoas são compostos de ossos que se dobram em maneiras específicas e também carne, gordura e pele que se deformam, mas ainda assim conseguem ter uma consistência rígida o suficiente para manter um formato reconhecível. Então tenha tudo isso em mente enquanto você desenha. No nosso exemplo aqui nós vamos ter 3 poses diferentes, certo? Vamos pegar essas poses e simplificar elas. Eu normalmente uso alguns ossos principais e a posição das mãos e dos pés. Bom, vocês já viram aqueles tutoriais de desenho que sempre que vão ensinar como desenhar uma cabeça fazem esse formato aqui? Eles fazem isso porque é uma simplificação da forma de uma caveira.
Eu normalmente uso esse formato, eu também faço um oval para representar meio que a caixa torácica, daí eu faço essa forma estranha aqui para considerar pelvis, eu coloco as mãos e pés onde eu quero que ela esteja para o personagem e eu faço as conexões a partir daí. Mas isso não é uma regra, você pode usar qualquer formato que se encaixa melhor para você. Por exemplo, tem pessoas que desenham apenas usando caixas, assim têm uma ideia melhor da perspectiva quando desenham, como esse exemplo aqui. Ou tem outras pessoas que usam formatos parecidos com aqueles manequins ou aqueles bonequinhos de madeira que você usa para fazer poses, sabe? Você pode usar seja lá qual seja o melhor formato para você ou para o animal ou pessoa que você esteja fazendo. Então aqui está um exercício para você praticar todas as coisas que eu ensinei nesse vídeo aqui, certo? Você vai pegar uma folha e você vai preencher ela com 10 objetos usando essas técnicas que eu ensinei aqui e também 10 pessoas em poses diferentes ou animais. Tudo isso usando esses passos que eu passei aqui. Se vocês decidirem postar a sua arte ou seus estudos em alguma rede social, minhas redes sociais estão aí na descrição. Por favor, me marquem de algum jeito, porque eu adoraria ver que realmente tem pessoas usando isso daqui e que eu estou ajudando alguém quando eu faço esses tutoriais, certo? Mas é basicamente isso, seres humanos. Se vocês tiverem alguma dúvida desse tutorial, mandem nos comentários que eu sempre leio todos eles. Se vocês quiserem algum outro tipo de interação, eu também recomendo vocês irem no nosso Discord, que eu também vou deixar aí na descrição do canal. Eu provavelmente vou fazer uma sessão lá só para estudos de arte, para o pessoal ajudar uns aos outros a melhorarem como sempre, certo? Se vocês gostam da ideia de eu fazer mais tutoriais, se vocês têm sugestões ou qualquer coisa que possa melhorar isso daqui, por favor me deixe saber nos comentários. E se inscreva e por favor bata no sino se vocês quiserem ser notificados quando eu postar outro desses. Mas é basicamente isso, tchau gente, vejo vocês na próxima coisa que eu postar aí. Falou!